Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. E eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse é o canal MDCG André Palhares. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão me vendo pela primeira vez, né? Eu peço a vocês aí que, se esse tema desse estudo aí te chamou a atenção, ouça esse vídeo até o final. Ouça esse vídeo até o final, pegue todos os versículos e capítulos, né, que eu for apresentar aqui, pegue aí uma caneta, um papel, anote, estude aí na casa de vocês, amém? Porque a minha intenção aqui não é que você apenas veja o meu vídeo para me dar lá visualização e para apertar aí o joinha para me dar like. Não é só essa a minha intenção, também é, não vou negar, não vou ser hipócrita. Mas não é somente essa a intenção. A minha intenção é que vocês aprendam. A minha intenção é que vocês aprendam. Aprendam a verdade da palavra. Essa é a minha vontade. Que eu fale aqui e pessoas que estejam me ouvindo aprendam. Amém? Porque você ouvir a palavra e não pôr em prática, não vai resolver nada. Vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas eu quero que você compreenda e aprenda o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. Amém? Agora, sua opinião é válida. Vai aí na descrição do vídeo, dê sua opinião. Se você concorda, se você não concorda, por que não concorda, entendeu? E se a dúvida sua é algo que eu possa lhe esclarecer, eu vou estar aqui lhe esclarecendo. Amém? Vou estar esclarecendo a você. Se você tem alguma coisa que queira saber e que não entendeu, né, nesse estudo, coloque aí nos comentários dos vídeos que eu vou estar aí te esclarecendo. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu for postar. Se eu fosse te esclarecer, vou te esclarecer em outro vídeo. Então aperte o sininho para que você não perca. Amém? E eu peço a vocês, fique até o final do vídeo, dê um joinha e se gostar, amém? Se inscreva aí, traga mais pessoas para se inscrever, amém? Eu sei que para vocês que estão no sistema religioso, às vezes o que nós ensinamos aqui é meio diferente, que levam irmãos aí até ficar com medo, achar, será que é de Deus? Porque muitas vezes, né, não vai bater com o conhecimento que os seus pastores do sistema religioso evangélico ensinam. Muitas vezes eu irei bater de frente. Amém? Porque eu não trago o que eu acho. Eu não trago aqui teologia do achismo. Eu trago o que a Bíblia diz. Amém? Então, fica até o final e ouça esse vídeo, anote os versículos e depois você estude aí, nas suas casas, onde você estiver. Se estiver agora no trabalho, anote e estude em casa, né? E é isso aí. Vocês que já me ouvem aí há um bom tempo, tem pessoas aí que desde o início do canal estão me acompanhando. Eu agradeço a você. Continua comigo aí. Estou rumo a 1000 inscritos. Traga umas pessoas para se inscrever, para me ajudar aí a chegar. E peço a vocês que, né, tenham paciência comigo. Nem sempre estou postando vídeo direto, nem sempre estou postando na hora certa. Muitos de vocês às vezes perdem a live ao vivo, porque às vezes não dá tempo nem de avisar que tem a live. Mas me perdoa, é por causa de trabalho, por causa de compromisso de trabalho, amém? E, né, muitos que já me conhecem aí, são mais chegados aí, né, entendem, né, o que eu estou dizendo aí. Mas é isso aí, vamos que vamos, né, assim eu podendo, eu vou estar trazendo estudos, né,
e vídeos aqui para alertar, para esclarecer e não confundir, mas esclarecer. Porque o sistema religioso está confundindo. Confundindo a cabeça dos irmãos que estão lá no sistema. E muitos dessas confusão é a base desse tema de hoje aqui. O inferno é uma metáfora, Malafaia, não é real. Inferno é uma metáfora, Malafaia, não é real. E é o que nós vamos estudar aqui hoje. Amém? Então, preste atenção. Amém? E vou perguntar a vocês que é do sistema que estão me vendo pela primeira vez, vocês que hoje já seguem a graça, mas que já foram do sistema, vocês sabem muito bem que muitos dos irmãos do sistema têm medo de ir para o inferno. Muitos dos irmãos do sistema, ele diz que, né, acredita na sua salvação, mas ao mesmo tempo tem o medo de ir para o inferno. Abençoado, a sua salvação eterna já é garantida. Você não pode perder. Salvação eterna você não pode perder. Precisamos da salvação física, terrena, material, na salvação deste mundo, do dia a dia, dos perigos, dos tropeços, dos maus caminhos que às vezes escolhemos. Essa é a salvação que precisamos. Essa é a salvação do dia a dia. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de salvação, está falando de salvação do dia a dia, a salvação física, a salvação que precisamos no nosso dia a dia. Amém? Mas a salvação eterna já temos garantido. Já viemos para cá com a passagem de retorno garantido. Quando a palavra diz que a nossa pátria é no céu, o que significa pátria? Pátria é um local onde nascemos. É um local onde nascemos. Eu posso estar aí, né, no Rio de Janeiro, com meu irmão Geraldo Moraes, no centrão do Rio, né? Não no Sarapuí. Mas a minha pátria é aqui em Barra do Piraí. Eu nasci em Barra do Piraí, aqui é a minha pátria. Eu posso estar lá, né? Eu posso estar lá em São Paulo, né? Com meu irmão Roberto Sardinha. Meu abraço aí, meu irmão. Abraço também, meu irmão Geraldo. Mas a minha pátria, eu posso estar lá. Mas a minha pátria é onde? É lá? Não. Minha pátria é aqui em Barra do Piraí. Eu posso estar fora do meu país. Eu posso estar lá na Califórnia, na casa do meu amigo John Clary. Abraço aí, meu irmão John Clary. Mas a minha pátria é aqui, no Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí. Então, quando a Bíblia diz para você que a nossa pátria é no céu, está falando espiritualmente. Eu, irmão André, fisicamente, a minha pátria é aqui em Barra do Piraí. Espiritualmente, o que a Bíblia diz? Nossa pátria é no céu. Quando diz nossa pátria é no céu, é porque nós, filhos de Deus, fomos criados no céu. Viemos na terra com uma missão. Já fiz estudo, já falei sobre isso, né? Não vou entrar nisso aqui agora para não desviar o foco desse estudo de hoje. E vai acrescentar muito tempo aqui, né? Mas procura aí no canal que você vai ver o vídeo aí. Amém? Então, abençoados, se nossa pátria é no céu, é porque vamos retornar para o céu. Agora, quem tem dúvida disso, quem acha que existe um inferno para a condenação do ser humano, então acredita no Deus, num pai carrasco. Um pai carrasco, no Criador carrasco, que cria um filho e quando o filho tropeça, joga lá no inferno, nas mãos de Satanás. Que pai carrasco é esse? Que Deus carrasco é esse? Eu não acredito nesse Deus carrasco.
Eu não acredito nesse pai carrasco. E por que eu não acredito? Porque é incoerente. Porque não tem base bíblica. Se a nossa pátria é no céu, retornaremos para o céu. Irei-vos e preparei lugar, para quando eu for, vocês estejam também comigo. Essas são as palavras do Cristo. Amém? E o sistema religioso inteiro ensina esse tal de inferno. Que as pessoas, se não tiver bonitinho na igreja, se não estiver obedecendo o pastor, irá para o inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou colocar um vídeo aqui de um desses pastores do sistema para que você veja o pensamento dele. E o pensamento dele é o pensamento de muitos desses pastores do sistema. É o mesmo pensamento deles. É o que eles ensinam. Mas será que eles mesmos acreditam nisso? Porque andam fazendo, né, tantas coisas aí, né? Será que eles realmente acreditam nisso? A gente está vendo aí, né, tanto desrespeito em nome de Deus, tanta falcatrua em nome de Deus, tanta palhaçada, tanta brincadeira em nome de Deus. Será que eles realmente temem a Deus? Será que eles realmente acreditam nesse tal de inferno? Que eles tanto diz aí para os irmãos de suas congregações, para que esse povo fica com medo e anda bonitinho, cumpre todas as normas que o pastor mandar, senão vai para o inferno. Isso é só mais uma forma de segurar as pessoas na igreja. Eu já fiz um estudo sobre isso, dizendo que Satanás é uma arma, né? Que é usada pelos pastores, arma de opressão. Lembrei do vídeo. O tema do vídeo é Satanás, arma de opressão. Procure no meu canal que vocês vão ver esse vídeo. Ele é uma arma porque é usado por muitos pastores por medo. Estou com o nariz coçando por causa de gato. Eu tenho alergia a gato. Eu não tenho não, mas o vizinho aqui tem. E nariz até meio vermelho. Então, tantas coisas erradas que eles fazem aí. Será que eles realmente acreditam nesse inferno? Ou só pregam esse inferno para prender as pessoas ali cativas na mão deles e nas igrejas deles? Nas igrejas deles. Porque igrejas são pessoas. Amém? Vamos ver primeiro o vídeo desse pastor, famoso pastor. O que ele pensa. Eu já disse para você que é o mesmo que muitos pastores pensam, que muitos pastores ensinam por aí. Entende? Vou colocar esse vídeo aqui para vocês terem só uma ideia, né? E já vou estar retornando aí, né? Para a gente dar continuidade ao nosso vídeo aí. Preste atenção, amém? Preste atenção, volto já já. No inferno, as pessoas vão ouvir urros, gritos de demônios e de outros seres humanos, mas vão sofrer em solidão. A solidão é a pior coisa para o ser humano. Ninguém vai ver ninguém, é lugar de densas trevas. E tem mais uma notícia para você. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno, vai entender tudo, vai lembrar da igreja, vai lembrar da vida dele. É sofrimento em sã consciência. Tá vendo aí, abençoados? Então, eu anotei aqui, né? Então, você vê aqui que Malafaia, né? Segundo Malafaia, o inferno deixou de ser o local dos mortos, né? Que fala que o inferno é o local dos mortos, né? O Hades é o local dos mortos, né? O inferno, que é infernos do latim, é o local dos mortos.
né? E deixa de ser local dos mortos, né? Porque se a pessoa, né? Se haverá pessoas lá, e se essas pessoas vão ouvir gritos, é porque estão vivos. Deixa de ser lugar dos mortos. Porque vai ter pessoas vivas lá, segundo ele. Pessoas vivas que vão ouvir gritos e vão sofrer total escuridão. Notei aqui o que ele falou aí, né? E vai lembrar de tudo, vai lembrar da família, vai lembrar da igreja, e sofrimento em sã consciência, segundo Malafaia, né? Bem, abençoados, o que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia aqui, será que a Bíblia dá pauta? Será que a Bíblia garante tudo isso que ele falou aí? Ou isso é mais uma invenção da mente dele? Mais uma criação, né, da teologia do achismo dele e de muitos outros aí? Será que a Bíblia realmente fala que lá no inferno as pessoas vão estar em sã consciência? Que vai lembrar aqui, ele escreveu aqui, de tudo? Vai lembrar da família, da igreja? Vai ouvir gritos de pessoas, de demônios? Será que ele está correto? Será que a Bíblia vai confirmar, né, essa teoria dele? Vamos ver aqui, Eclesiastes 9, eu vou ler no 2, a partir do 2, Eclesiastes 9, a partir do 2, está falando assim: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício, quer dizer o religioso, como o que não oferece sacrifício, o ateu, que não tem religião. O que acontece com o homem bom, acontece com o homem pecador. O homem bem, o homem mau. Então quer dizer que tudo acontece com todos, tanto com o homem do bem como o homem do mal. Tanto com o homem religioso como com o homem que não tem religião, né? O que faz juramento e o que não faz. Este é o mal, no 3, que há em tudo o que acontece debaixo do sol. Né? Debaixo do sol, quando fala debaixo do sol, tudo que acontece aqui na terra. O destino de todos é o mesmo. O destino de todos é o mesmo. O destino do religioso, o destino do que não tem religião é o mesmo. Então não tem essa. Aqui já vão quebrar aqui essa de que só é salvo quem está na igreja. Já quebrou isso. Só é salvo quem está na igreja obedecendo o pastor. Isso já deixou, já caiu por terra. Já não é mais isso, né? Porque aqui a palavra está clara aqui, né? Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra. O destino de todos é o mesmo. No 2 está falando, né? Tudo acontece com o homem do bem, com o homem do mal, com o religioso, com o sem religião. No 3 está concluindo que o destino de todos é o mesmo. Amém? Então não tem essa, vai ser salvo só se estiver na igreja. Isso é narrativa, né? Narrativa infundada de pastores sem conhecimento. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se ajuntarão aos mortos. Então está falando que todos morrerão. Todos se juntarão aos mortos. O lugar de mortos é o quê? Como diz o sistema religioso, no inferno. Então está dizendo aqui claramente que todos irão para o inferno. Então, né? Todos irão ali, né? Como diz
infernos do latim, que é inferno no português, que no hebraico Sheol significa sepultura. Esse todos irão para o inferno significa que todos irão para a sepultura. Por que eles não falam que eles também irão para o inferno? Porque o Malafaia está ensinando as pessoas parecendo que é, né, um santo. E ele não irá para o inferno, mas as pessoas irão para o inferno, e lá as pessoas vão ouvir gritos. Bom, se ele está ensinando isso é verdade, serve para ele também, né? Porque a Bíblia diz aqui que o destino de todos é o mesmo. Mas a gente tem que compreender o que é inferno, né? Que segundo aqui, Eclesiastes 9:3, está dizendo que todos iremos para o inferno. Tanto o religioso como o que não tem religião, tanto o homem bom como o homem que não é bom, todos iremos para o inferno. Não há então nenhuma definição para a pessoa X ou pessoa Y. Não há livramento para ninguém, né? Pode estar nas igrejas ou pode estar no mundo, como diz o sistema religioso. O destino de todos é juntar-se aos mortos, quer dizer, o destino de todos é ir para o inferno. Então todos iremos para o inferno. Não julgue quem está no mundo, porque ele irá para o inferno, mas você que é religioso também irá. Não julgue quem bebe, quem usa droga, quem rouba, quem mata, irão para o inferno, mas você religioso também irá. Porque o destino de todos é igual. Eu não posso fazer a minha teologia e dizer, eu não acho isso, eu não acredito nisso, então eu vou criar a minha teologia do achismo e vou dizer ao contrário. Não, eu sou religioso, irei para o céu. O ímpio irá para o inferno. Bom, então eu vou estar aqui negando a palavra de Eclesiastes 9:3, que diz que o destino de todos é o mesmo. O destino de todos é o mesmo e todos iremos juntar-se aos mortos. E se o lugar dos mortos é no inferno, todos irão para o inferno. Religioso ou não. Amém? Então, segundo a Bíblia, não segundo a mente religiosa desses tais pastores, mas segundo a Bíblia, inferno no hebraico é Sheol. Sheol, que significa sepultura. E Jó 14:13 está dizendo o seguinte: se tu me escondesse no Sheol. Jó falando com Yahweh, o Criador. Yahweh, se tu, meu Deus, me escondesse no céu, se tu, meu Deus, me escondesse na sepultura, me escondesse no pó da terra. Essa passagem traz 3 formas para definir o que é inferno. O escritor, né, usou aqui 3 formas para definir o inferno. Ele falou, se o Senhor me escondesse no Sheol, vírgula, na sepultura, vírgula, no pó da terra. Mostrando aqui que sepultura, pó da terra e Sheol é a mesma coisa. Quando morremos, iremos para onde? Para a sepultura. Então todos iremos para onde? Para o inferninho, onde as pessoas estão gritando, onde tem um diabinho lá com um garfinho na mão, esperando você para te condenar, te tacar no fogo eterno. Ou para a sepultura. Para a sepultura, abençoados. Não existe esse inferno de chamas de fogo, amém? De diabinho, de chifrinho. Não existe isso. Todos, quando morremos, iremos para sepultura. Todos, sem exceção. A não ser aquele que for cremado. Sepultura é para onde todos iremos. Todos, no tempo certo de Deus, iremos para as sepulturas.
E lá na sepultura, as pessoas sofrem na sepultura, como diz Malafaia. As pessoas lá na sepultura, ouvirão coisas, ouvirão gritos de outras pessoas, ouvirão gritos de demônios. Eles podem lá saber de tudo, ter lembrança de tudo, ter lembrança da família, ter lembrança da igreja, porque lá vai ter corpos. Lá vai ter corpos. E o corpo, ele irá para o pó da terra. E nós que somos espíritos que vivemos nesses corpos, retornaremos para Deus. Amém? Não ficaremos no inferno criado pelo sistema religioso, sofrendo. Que espírito não vai sentir dor. Espírito não vai sentir fogo ardente. Quem vai estar na sepultura é o corpo físico morto. Eclesiastes 12:7 diz: o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. O corpo vai para a sepultura, para o lugar dos mortos, sepultura, Sheol, sepultura. E nós que somos espírito, que habitamos nesse corpo de carne, voltaremos para a nossa pátria celestial, que é no céu. Amém? Então, Salmo 6,5, ele diz: pois na morte não há esperança para ti. No Sheol, quem te louvará? Então fomos criados lá no céu, porque não existiu o mundo. Se fomos criados no céu, nossa pátria é no céu. Por isso que conclui a palavra que a nossa pátria é no céu. Por isso que Cristo falou: irei preparar-vos lugar. Ele não vai preparar lugar, para que nós iremos morar. Nós já somos de lá. Ele vai procurar lugar. Ele disse para aquelas pessoas naquele momento, naquela época, porque são pessoas que estavam firmes na fé, pessoas vencedoras, acima de todos os obstáculos que eles passaram no tempo deles. Jesus achou que eles precisavam de um lugar especial. Então vou lá preparar esse lugar especial para vocês. Glória a Deus. Mas já somos de lá. Amém? Se a pátria é no céu, porque somos de lá. Se fomos criados desde antes da fundação do mundo, porque o mundo não existia. Amém? Então, o Salmo aqui está falando sobre o espírito ou sobre a matéria? Sobre a matéria. A matéria não vai ter lembrança de nada. A matéria não vai poder louvar a Deus. Eclesiastes 9:4. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para nós que estamos entre os vivos, há esperança. Há esperança. Podemos mudar a cada momento. Podemos nos tornar pessoas melhores a cada momento. Você que é aí viciado em drogas, você ainda está vivo. Você ainda respira. Você ainda tem chance ainda de mudar a sua história. Você ainda tem chance de ser pessoas melhor. Tem chance de mudar a sua história. Você está vivo, meu irmão. Você que é viciado em bebida. Você está aí, se acabando. Mas tem chance ainda de se transformar numa pessoa melhor. Porque você está vivo. Você ainda tem oportunidade, pois aquele que está entre os vivos, há esperança ainda para vocês. Você que está na prostituição, você que está no crime, ainda há esperança de mudar, ainda há esperança de se tornarem pessoas melhores.
porque os vivos sabem que hão de morrer. Então você tem que tentar ser uma pessoa melhor, aproveitar esse momento glorioso de vida, de sopro de vida que Deus lhe deu. Ainda há esperança, meu irmão. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, Malafaia, nem tampouco terão recompensas, mas a sua memória, vai lembrar de tudo, como diz Malafaia. Não, a sua memória fica entre o esquecimento. Quem está certo, a Bíblia ou Malafaia? Malafaia está falando que terão lembrança de tudo. Aqui está falando que não. Aqui está falando que não, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas a sua memória, né, ficará entre o esquecimento. Não vai estar lembrando de nada não, Malafaia. Vocês têm que parar com isso de ficar ensinando coisas antibíblicas. Para botar medo nas pessoas, para prender as pessoas nas suas igrejas. Amém? Prender por quê? Eu tenho que anotar aqui porque eu me perco aqui, porque é tanta maldade que faz com o povo. Para prender o povo na igreja por causa de quê? Ó, dízimo, oferta. Tem que encher a igreja, quanto mais cheia a igreja, mais dízimo e oferta. E como se enche um comércio? Eu sou comerciante. Como que eu encho o meu comércio? Com educação ao freguês que vem, com gentileza, né? Com honestidade, não cobrando além do que devido, com honestidade, com bom atendimento, procurando sempre colocar, né? Aquelas coisas que eles gostam, né? Às vezes falta, né? Porque a gente luta, né? Mas é assim que se chama freguês. Como que se chama? Como que se chama irmãos para a igreja? Vou fazer uma igreja, tenho que encher ela. Como se chama? Crentes para a igreja. Oprimindo e condenando e dizendo que se você não ficar na igreja, você está dando brecha para o diabo, e se você ficar dando brecha para o diabo, você vai para o inferno, e se você tem que contribuir com suas ofertas para o crescimento da igreja e dar o seu dízimo porque é bíblico. E se não der o seu dízimo, está roubando a Deus. E se não der o seu dízimo, o gafanhoto, que eles chamam de diabo, vai devorar, né, os alimentos da casa dele, vai fechar as portas de emprego. É assim que se enche uma igreja, né, Malafaia? Mas comigo não. Comigo não. Porque o que eu trago aqui é bíblico. O que vocês trazem é antibíblico. Acorde, povo de Deus. Acorde. E Eclesiastes 9:10 continua. Tudo quanto te vier na mão para fazer, façam conforme tuas forças. Porque na sepultura, está escrito, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, porque o corpo físico morreu, acabou, meu filho. O espírito que estava naquele corpo físico é vida. O espírito que está ali é vida. Aquele espírito ali vai retornar para a pátria celestial. Amém? Mas aquele corpo físico ali é o exemplo da roupa velha. Eu boto uma blusa nova e tiro a velha e jogo fora. Aquela roupa velha não vai prestar nada mais para mim. E assim é o corpo físico. Quando tombarmos, ele vai ser levado para a sepultura, para ser enterrado.
E ele não vai mais prestar para nada mais para aquele espírito que estava nele. E aquele espírito que estava nele irá para as moradas celestiais. É bom que você saiba desse conhecimento, para que você imediatamente, no momento da morte, você se liberte, meu filho, desse mundo e retorne para as moradas celestiais em paz. Porque muitos têm medo de morrer, porque não sabem o que vai acontecer. E muitos até religiosos, evangélicos, que tanto dizem que têm salvação, tanto dizem que estão buscando a salvação, mas tem medo de morrer. Tem medo de ir para o inferno. Um inferno fictício. Um inferno, como eu disse aqui no tema, né? Uma metáfora. Um inferno que não existe. O inferno que Malafaia pregou agressivamente para impor medo, opressão no povo, não existe. Ouça a palavra, ouça a Bíblia. A Bíblia diz que não existe. Jó 3,16 diz: porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca via a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam. Ali os cansados permanecem em repouso. Olha a paz que Jó está descrevendo a sepultura. Está mostrando ali que o corpo físico vai ficar em paz ali. Está falando do corpo físico. Me entendam. Não está falando do espírito. Que o espírito, como eu já disse e repito, nossa pátria é no céu, retornaremos para o céu. O corpo físico vai ficar ali na sepultura e vai ficar em paz. Não vai ouvir nada, não vai ter lembrança mais de nada. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouve mais os gritos. E Malafaia fala que vão ouvir gritos. Gritos tanto de demônios como pessoas que vão estar lá. Que pessoas é essa, Malafaia? Que demônios são esses, Malafaia? De onde você tirou isso? A palavra está falando aqui, né? Já não ouvem mais os gritos do feitor de escravo. Não vai ouvir mais nada. Amém? Abençoados, nossos corpos, né, quando chegar a nossa hora de descanso, espere em Deus que a minha hora demore, que a sua hora, você que está me ouvindo, que sua hora demore, né? Mas os nossos corpos, abençoados, na nossa hora, na hora de Deus, né? Vamos estar lá em descanso. Vamos estar lá quietinho, né? Cumprindo aquilo, né, que a palavra fala, do pó volta ao pó, vai desmanchando até voltar ao pó, né? Nós que somos espíritos encarnados nesse corpo que vai virar pó, né? Nós iremos, né, para a nossa pátria celestial. Iremos para a nossa pátria celestial. Retornaremos para Deus. Viemos aqui já com a passagem de retorno garantida de volta. Já disse isso várias vezes. E o que eu falo, a palavra conclui. O que Malafaia e vários pastores falam, a Bíblia não conclui, a Bíblia não confirma. Mostrando mais uma vez que eles pregam coisas antibíblicas. Eles pregam coisas segundo a teologia do achismo que eles criaram e o povo engole. Engole, né? Sem perguntar por quê. Nós aqui usamos a palavra. Eu falo baseado na palavra. E eu digo para você que o corpo físico, todos nós, no tempo de Deus, espero que demore bastante, quando o nosso corpo físico tombar, iremos para a sepultura. E lá o corpo lá ficará em paz. Não ficaremos em paz. O nosso corpo ficará em paz. Nós, espíritos,
Retornaremos para a nossa pátria celestial. Amém? E eu tanto falo o que eu digo é baseado na Bíblia, que a Bíblia confirma o que eu falo, mas não confirma o que ele fala. Olha Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó. O corpo físico, a carne, a matéria, volta ao pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Desde antes da fundação do mundo, você foi criado lá em cima no céu. Amém? Então você vai retornar para lá. Agora você vai compreender por que a Bíblia diz que a nossa pátria é no céu. Pátria é o local onde nascemos. Porque nascemos no céu, fomos criados no céu. Foi Deus que nos deu, Deus que nos fez, Deus que nos criou. Né? Você agora entende um pouco essa palavra, que nossa pátria é no céu. Porque quando todos nós morrermos, espero que demore bastante, nosso corpo físico vai lá para a sepultura e não vai ouvir nada. Não vai ter sentimento de nada. Não vai lembrar de nada. Não vai ouvir nada, não vai ver nada. Tudo ao contrário do que Malafaia falou. E nós, espírito que temos o sentimento, nós, o espírito que ouvimos, que falamos, nós, o espírito, não ficaremos lá no inferno. Porque o inferno de chama de fogo não existe. Também não ficaremos na sepultura. Porque até antes da vinda de Cristo, as pessoas quando morriam, o espírito ficava ali preso nos corpos na sepultura. Mas Cristo também já veio na sua parousa, embora o sistema religioso ainda aguarda ele, mas ele já veio. Na vinda de Cristo, a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão, e Cristo já veio. Esses mortos ressuscitarão são todos aqueles que desde o princípio bíblico até o dia do ano 70, onde Cristo veio, estavam mortos. Seus espíritos estavam presos na sepultura. E ali os mortos ressuscitaram. E hoje em dia, o que acontece automaticamente, quando todos nós morrermos, automaticamente nosso espírito retornará para o céu. E nossos corpos físicos vai cumprir a palavra. Vai para a sepultura e virar pó da terra. Vai desmanchar até virar pó. Concluindo o que diz, o corpo volta ao pó, Eclesiastes 12:7, e o espírito volta para Deus. Por que volta para Deus? Porque a nossa pátria é no céu. Porque fomos criados desde antes da fundação do mundo, como diz Efésios. Porque como do Deus criou todas as coisas, nós estávamos lá festejando todas as maravilhas que Deus criou. Está no livro de Jó. Tudo pautado na Bíblia. Mas esses tais pastores, Malafaia e muitos outros, não se pautam na Bíblia. Eles usam uma teologia do achismo para prender pessoas na igreja, para prender nossos irmãos na igreja. E as pessoas com medo ficam lá na igreja, enchendo a cada dia mais a igreja, para obter lucro em cima da ignorância do povo de Deus. Amém? Esse é o estudo. Sou o irmão André Palhares, estado do Rio de Janeiro. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Você que está me vendo a primeira vez, ficou até o final do vídeo. Agradeço a você. Ouça esse vídeo uma ou duas vezes. Entenda. Anote, faz anotações aí. Para que você compreenda essa questão. Que é uma questão muito polêmica. Uma questão que muitos têm medo. Entenda isso. Fique tranquilo, meu irmão. Amém? Você que já me segue aí, né, há alguns anos, alguns tempos, obrigado pela presença de vocês, obrigado vocês que têm se inscrito no meu canal, amém? Eu peço a vocês que botem o nome de vocês lá no último vídeo postado, para eu saber quem está se inscrevendo, para que eu possa agradecer vocês pessoalmente, amém? É isso aí, se inscreva no meu canal, o canal MDCG André Palhares. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, Democracia Espiritual, do meu irmão César Oliveira, né? César Oliveira 9051, isso mesmo.
do meu irmão Ivanildo da Cruz, né? Guerreiro da fé, Charles Roberto, Além da Religião, Lucas Medeiros, né? Abraçando a graça e mente iluminada. Vamos que vamos. Uma tarde abençoada para todos vocês. E retornaremos assim que Deus permitir. Amém? Muito obrigado. Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.